lá, nessa aula nós vamos falar sobre a concavidade de uma parábola, né? Toda parábola, como eu falei, né, ela tem uma concavidade, por exemplo, ela pode ter uma concavidade para cima, né, como está ali no nosso primeiro exemplo, pode ter uma concavidade para baixo, pode ter uma concavidade para a esquerda ou para a direita, tá? Então a gente vai analisar cada situação dessa, tá bom? Mas em primeiro lugar, nós vamos avaliar quando a nossa parábola ela está com vértice na origem, tá bom? Ou seja, quando o vértice V, aqui quando o seu ponto mais baixo ou o seu ponto mais alto está exatamente na origem, que seria no 0, 0, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Então aqui eu tenho duas situações, tá? Duas situações aqui no nosso como exemplo. E aqui a nossa primeira parábola, né, é a de azul, tá? Então aqui, por exemplo, seria o nosso eixo Y, né? Aqui seria o nosso eixo X. E essa nossa reta verde aqui seria a nossa reta diretriz, tá certo? E as informações que eu tenho, né, dessa parábola é, ó, o foco dela sempre vai estar dentro da concavidade, né? Então, bem aqui, esse ponto aqui seria o nosso vértice, que é a origem, né? A origem do sistema. E por aqui vai passar, por exemplo, o ponto P, né? Então, esse cara aqui vai ser o nosso ponto P, tá? Na realidade, seria menos P, né? Porque ele é um número, tá bom? Então, pelo que nós já sabemos, né? A distância do foco até o vértice, ele vale P. A distância do vértice até a reta vale P, eu coloquei V, né? Vale P. Do vértice até a reta diretriz também vale P. Isso quer dizer que a distância, né, do foco, né? A distância do foco até a reta diretriz vale exatamente 2P, tá? Então, a nossa reta parâmetro, né? A reta diretriz seria o nosso D, o parâmetro aqui seria o 2P, tá certo? Então, a equação, né, dessa parábola, quando ela está com concavidade para cima em relação ao parâmetro, ela é assim, ó, y igual a 1 sobre 4p de x ao quadrado, tá? Então, a gente escreve a nossa equação desse jeito aqui, tá bom? Então, 1 sobre 4p, 1 sobre 4p sobre vezes x ao quadrado, tá? Então, ela é escrita desse jeito aqui. Professor, mas aqui não é 2p, né? Não tem problema, tá? Usando, a gente abre essa equação aqui, né, de um produto notável, tá bom? Então, mas enfim, a gente está só buscando aqui o nosso resumo, tá? Então, se ela tiver com concavidade para cima, ela é escrita desse jeito aqui. Professor, e se ela tiver com concavidade para baixo, por exemplo, a nossa reta azul aqui? Bom, se tiver assim, né, essa nossa reta aqui seria a nossa reta diretriz, né? Aqui seria o nosso eixo Y, aqui o nosso eixo X. As informações que a gente tem é que aqui seria o nosso foco, né? Aqui é o nosso vértice que está na origem, tá? E por aqui passa o ponto P, né? Agora o ponto P é positivo porque está acima do eixo de x, né? Aqui o P é negativo, está abaixo do eixo de x, tá bom? É o negativo do y, né? Bom, então toda vez que a nossa parábola, né, estiver desse jeito aqui, só para a gente lembrar que o foco daqui é P, né? O foco é o vértice. Do vértice até a reta diretriz também é P. Então, todo esse tamanho aqui, né? Todo esse tamanho aqui vale exatamente 2P. Então, se a tua parábola tiver com concavidade para baixo e ela estiver com vértice na origem, a gente pode escrever ela assim, ó, y igual a menos 1 sobre 4p vezes x ao quadrado, tá? Então, essa aqui seria a equação da parábola com concavidade para baixo e vértice na origem, tá bom? Agora vamos ver mais duas situações. Muito bem, aqui nós temos mais duas situações, mais duas formas, né, de se representar uma parábola, tá? Tem aqui a concavidade voltado para a direita e a concavidade voltado para a esquerda, né? Então aqui faltou colocar a concavidade, tá? Então aqui seria a nossa concavidade voltada, né? Voltada
para cima, tá bom? Então, esse aqui é para cima. E essa daqui seria a nossa concavidade voltada para para baixo, né? Para cima, essa aqui para baixo, certo? Então aqui faltou nomear, né? Então agora a gente vai ver sobre a concavidade voltado para a direita e a concavidade voltado para a esquerda, tá? Então, de novo, na mesma situação, né? Essa reta verde aqui vai ser a nossa reta diretriz, né? E esse ponto aqui onde corta o eixo de x aqui, ele é negativo, né? Então, aqui vem ser, por exemplo, o menos p, tá? Então, aqui seria o y igual a menos p, né? Seria o número. E aqui nós temos, por exemplo, o nosso foco e aqui nós temos o nosso vértice. Mais uma vez, do foco ao vértice é o P, do vértice até a reta diretriz também é o P. Então, a distância da reta diretriz até o foco vem ser exatamente 2P, tá? E agora, a equação dessa nossa parábola, quando ela está com concavidade para a direita, você pode escrevê-la da seguinte forma, ó, x igual a 1 sobre 4p vezes y². Lembrando que o vértice está na origem, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver quando o vértice não estiver na origem, tá? Então, a gente pode escrever a nossa equação da parábola com concavidade para a direita desse jeito aqui, tá bom? Então, na realidade, aqui vem ser o x, né? X igual a menos p, tá? Então, a nossa reta diretriz ali, ó, nossa reta diretriz, tá? Nossa reta diretriz vem ser lá o x igual a menos p, né? Bom, da mesma forma, a gente pode pensar aqui, nesse segundo gráfico aqui, seria a concavidade para a esquerda, tá? Mais uma vez, né? Essa reta aqui vem ser a nossa reta diretriz, né? E aqui eu tenho, por exemplo, o meu foco, aqui na origem vem ser o meu vértice, né? E esse ponto aqui, ele é o ponto P, né? Ele, no caso, vai ser o x igual a P, tá? P é um número, tá bom, pessoal? Um número que está sobre o eixo de x. Tudo bem? Então, mais uma vez, né? Desse pontinho aqui é P, aqui também é P. Então, a distância do foco até a reta diretriz vai ser 2P. Então, toda vez que a tua parábola estiver com concavidade voltado para a esquerda, você vai fazer assim, ó, o gráfico, a fórmula, né, a função dela que representa é da seguinte forma, x igual a menos 1 sobre 4p vezes y², tá? Então, vai ser desse jeito aqui. E sabendo que a nossa reta diretriz, né, nossa reta diretriz, olha só como ela vai ficar x igual a p, tá? Então, essa aqui seria a nossa reta diretriz, tá bom? Nos exercícios, a gente vai ver muito mais coisas, né, para a gente comparar com essas parábolas, tá bom? Agora, vamos ver mais 4 situações. Bom, agora eu vou te mostrar como é o comportamento de uma parábola quando ela está fora da origem, tá? Então, vamos mostrar aqui como é que fica a equação das nossas parábolas, né? Muito bem. Então, aqui eu tenho aqui a nossa reta diretriz, né? Que é a nossa reta D. Essa nossa reta D, ela corta exatamente no P, né? Então, a reta diretriz vai ser y igual a P, tá? E aqui nós temos o nosso vértice, né? Nosso vérticezinho bem aqui, que é o ponto mais alto. E mais ou menos, né, bem aqui assim, mais ou menos, nós temos aqui o nosso foco, tá? Então, a partir dessa situação aqui, né, desse problema, desse gráfico, nós temos o seguinte. Então, o vértice ele vai ter uma coordenada aqui no x, né, que vamos chamar de x0, e vai ter também uma coordenada aqui no y, né? Vamos chamar de y0, tá? Então, o ponto, né, do vértice é x0, y0, tá? Então, ele vai ter essa seguinte definição aqui. Tá aqui o foco, né? Mais uma vez, lembrando, né,
que a distância do foco ao vértice ele vale P, e do vértice à reta diretriz também vale P. Tá? Então, essa distância do foco até a reta diretriz vale exatamente 2P. E aí, a equação, né, da nossa parábola, quando ela está com concavidade, né, voltada para baixo, então aqui concavidade para baixo, né? Nós tivemos para cima, para a direita ou para a esquerda, né? Para baixo. Então, nós já tivemos a concavidade para baixo ou para cima quando ela está exatamente na origem. Aqui ela está fora da origem, né? Muito bem. Então, a equação da tua parábola, quando ela tem concavidade para baixo e está fora da origem, ela vai ser escrita assim, ó, y menos y0 igual a menos 1 sobre 4p vezes x menos x0, tá? Tudo isso elevado a 2. Então, ela vai ser escrita dessa forma aqui, tá bom? Ela é escrita dessa forma aqui, tá? Quem é x0, quem é y0? É exatamente o vértice, o x do vértice e o y do vértice, tá? Então, ela vai ficar desse jeito aqui. E a nossa reta diretriz, né? A nossa reta diretriz vai ser exatamente o y igual a p, tá? Então, lembrando que p é um número. Tudo bem? Então, agora vamos na nossa segunda situação. Nesse nosso segundo gráfico, nós temos a mesma ideia, né? Aqui seria o nosso vértice, aqui seria o nosso foco e mais ou menos aqui seria, passaria, né? Para passar a nossa reta diretriz, tá? Então, vou colocar a minha reta diretriz aqui, né? Bem aqui assim, ó, tá bom? Essa aqui seria a nossa reta diretriz. Então, a gente segue o mesmo padrão, né? O vértice aqui, ele tem aqui um vértice x0, né? Em x igual a 0. Aliás, em x0, né? Que seria um ponto no eixo de x. E aqui nós temos o nosso y0, que seria um ponto no eixo de y, tá? E segue a mesma ideia daqui. A distância do foco até o vértice é o P. E do vértice até a reta diretriz é P, né? Então, a distância do foco até a reta diretriz é exatamente o 2P. E aí, quando você tiver esse gráfico, né, com concavidade voltado para cima, a equação da parábola ela vai ser escrita assim: y menos y0 igual a 1 sobre 4p vezes x menos x0, tudo isso ao quadrado, tá? Então, deixa eu ver se eu escrevi direitinho aqui, né? Tá certo, muito bem. Então, quando a tua parábola está com concavidade, faltou colocar aqui, concavidade para cima, né? Concavidade para cima, então ela vai ser escrita desse jeito aqui, tá? Concavidade para cima. Então, você vê que tem várias situações, né? E a nossa reta diretriz, né? Dependendo de onde estiver a tua parábola, nesse caso aqui, o P está aqui, né? Então, ele vai ser algo do tipo y igual a P, tá? Também aqui, claro, né? Essa tua parábola, ela pode estar cortando aqui, ela pode estar intersectando aqui o eixo de x. Aí, a reta diretriz não seria mais y igual a P, seria y igual a menos P, né? Da mesma forma, se a tua parábola estivesse aqui embaixo, ó, então, aqui a tua reta diretriz não seria mais o y igual a P, seria menos P. Então, depende muito da situação, tá bom? Nesse caso aqui, é essa daqui. Mas essa equação ela não vai mudar, ela vai ser sempre desse jeito aqui, quando a concavidade for para cima, tá bom? Vamos agora ver mais duas situações quando ela estiver voltada para a direita e para a esquerda fora fora da origem. Vamos lá para o nosso próximo gráfico, né? Muito bem, aqui nós temos mais dois gráficos, né, de duas parábolas, tá? Uma que tem concavidade para a direita e a outra que tem concavidade para a esquerda, né? Então, aqui nós temos mais duas situações, dois gráficos que podem ocorrer. Bom, muito bem, de novo, né? Essa aqui seria a nossa reta diretriz, né? Agora a gente tem o parâmetro, então aqui seria o nosso vértice,
e aqui seria o nosso foco, tá? Então, lembrando, né, de novo, que a distância do foco ao vértice é igual à distância do vértice à reta diretriz, que a gente está chamando de P, tá? Então, né, a distância da reta diretriz até o foco é o nosso 2P, tá? Então, toda vez que a tua equação, né, a tua equação da parábola estiver com concavidade para a direita, a equação da parábola vai ser assim, ó, vai ser x menos x0, lembrando, né, que o vértice, tá? Que o vértice, pessoal, o vértice, ele é um ponto x0, y0, tá bom? Deixa eu só arrumar aqui direitinho, tá? Então, ele vai ser um ponto aqui, né? Aqui, ó, x0, e vai ter um ponto aqui, que seria nosso y0, tá bom? Então, aqui x menos x0 igual a 1 sobre 4p vezes y menos y0, tá? Ao quadrado, tá bom? Não esqueçam do quadrado, tá? Então, aqui é o quadrado. Então, essa daqui seria a equação da nossa parábola quando ela tem concavidade para a direita. Agora, quando ela tiver com concavidade para a esquerda, né, desse jeito aqui, segue o mesmo padrão. Aqui vai ser o nosso foco, aqui vai ser o nosso vértice, né? A distância do foco ao vértice é P e do vértice à reta diretriz, né? Que é o Dzinho, vale também P. Né, P. Então, todo esse tamanho aqui do foco até a reta diretriz vale 2P. E as coordenadas do vértice, que está fora da origem, né? Aqui é a origem, ó. Então, aqui vale x0 e a outra coordenada vale y0, tá? Então, a equação da tua parábola, quando ela estiver voltada para a esquerda, você vai escrevê-la da seguinte forma: x menos x0 igual a menos 1 sobre 4p vezes y menos y0 elevado a 2, tá? Só para a gente lembrar, né, que o x0 e y0 são os pontos do vértice. E quem é o x e quem é o y? É qualquer ponto da tua parábola, tá? Da mesma forma, segue nesse mesmo gráfico aqui, tá bom? Muito bem, vamos lá fazer um resumo, né? Um resumo de tudo que a gente falou até agora sobre a nossa parábola, tá? Então, nosso resumo, vamos lá, nosso resumo das equações, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui, primeiramente, a parábola com concavidade voltado para cima. Se ela tiver concavidade voltado para cima, se ela estiver na origem, isso quer dizer que o vértice vai ser 0, 0. Então, ela vai ser escrita assim, ó, y igual a 1 sobre 4p x ao quadrado, tá? X ao quadrado. Então, você escreve ela desse jeito aqui. Se ela estiver para baixo, y igual, né, segundo gráfico, menos 1 sobre 4p vezes x ao quadrado. Se ela estiver para a direita, nós temos, né, terceiro gráfico, x igual a 1 sobre 4p vezes y quadrado. E se ela estiver para a esquerda, x igual a menos 1 sobre 4p multiplicado por y ao quadrado. Tá? Então, isso aqui se o vértice, né, se o vértice estiver na origem. E se o vértice estiver fora da origem, né, se ela estiver assim, aí a gente já escreve assim, ó, y menos y0 igual a 1 sobre 4p x menos x0 ao quadrado. E se ela estiver para baixo, né, segundo gráfico, nós temos y menos y0 igual a menos 1 sobre 4p multiplicado por x menos x0 ao quadrado. Lembra que x0 e y0 é o ponto do vértice, tá? Muito bem. Então, agora se ela tiver com concavidade para a direita, então vai ser x menos x0 igual a 1 sobre 4p multiplicado por y menos y0 ao quadrado. Se ela tiver para a esquerda, né? Então vai ser x menos x0 igual a menos 1 sobre 4p multiplicado por y menos y0, tudo isso ao quadrado, tá bom? Então esse aqui é o nosso resumo. Eu espero ter ajudado você, tá? Então aí segue agora
os exercícios, né? Para a gente exercitar bastante.